Povo de Deus, Isaías, capítulo 15 e capítulo 16. Você já sabe, o livro de Isaías se encontra num período pré-exílio. O povo saiu lá do Egito para Canaã, chegou em Canaã, dividiu as terras entre eles. Estava um povo unido, 12 tribos. Depois houve uma briga entre eles. Essa briga resultou na divisão do reino. Das 12 tribos, 10 foram para a região do norte, capital Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram em Jerusalém. As tribos do reino do sul, do norte, pecaram. Deus mandou profetas, insistiu com eles para que deixassem o pecado. Eles não deixaram. Deus enviou a Assíria em 720 a.C. Eles foram levados para espalhados pelo mundo afora. Ficou um pequeno remanescente lá, mas sem significado. E eles nunca mais voltaram a ser um povo unido, só restando Benjamim e Judá. Judá, por ser uma tribo de maior importância, acabou prevalecendo sobre Benjamim, e aí praticamente só se fala de Judá, mas na verdade é Benjamim e Judá. Da palavra Judá vem o termo judeu. Esse povo, ao invés de tomar jeito, ao ver que o povo do norte, Deus castigou por causa do pecado, eles se enveredaram pelo mesmo caminho, em idolatria, injustiça social, diversas promiscuidades, pecado gravíssimo, a ponto, no capítulo 1, ter um dos capítulos da Bíblia mais estarrecedores de toda a Bíblia. É um capítulo assim que quem lê é de assustar, porque Deus ali fala que tem nojo do culto do pessoal, que não suporta mais ter aqueles cultos, que preferia ter as portas do templo fechadas do que ter que ouvir a solenidade daquele povo. É uma marretada ali, mas bem dada, como falei lá, uma sexta-feira 13, uma marretada dada, mas dada com gosto, que Deus ali mostra um total desgosto por esse povo, porque esse povo é um povo rebelde, e Deus faz a mesma coisa, manda profeta, exorta, orienta a abandonar, sai disso, deixa disso, e o povo não adianta. E o que vai acontecer? Deus, assim como fez no Reino do Norte, vai mandar também o inimigo, que é a Babilônia, para arrebentar com esse povo. E vai ser uma coisa assim, e foi no caso já, né, já aconteceu, uma coisa assim horrenda, corpos espalhados pelo chão sem poder ser enterrados, o templo destruído, templo que não podia, nem o judeu poderia entrar no lugar santo, o estrangeiro muito menos podia tocar no átrio, o estrangeiro nem podia estar convivendo lá com o povo de Judá. Aí vem o inimigo e arrebenta com todos eles. Algo assim estarrecedor. E a sentença de castigo é terrível. Nos outros capítulos é isso. Mães seriam mortas, grávidas, crianças seriam mortas, jovem, adulto, todo mundo, não ia escapar ninguém. E por causa da promessa de Deus, porque ele já tinha esse projeto, só ia restar ali um remanescente, que nós não sabemos se esse remanescente é tipo aqueles 7.000 que não se dobraram a Baal, ou simplesmente todos eles realmente estavam em pecado e só sobrou um pouquinho para recomeçar, porque Deus tinha uma promessa e que ele queria ainda ter um povo que o representasse. Porque na verdade todos estavam com lepra espiritual. Eu acredito mais nessa possibilidade de todos estarem com lepra do que ter escapado alguns que não se renderam, vamos dizer assim, a Baal. E no livro de Isaías, assim como outros livros, nós vemos também o Deus que se revela como Deus das nações, e não um Deus nacionalista, não um Deus exclusivista, um Deus local, mas um Deus que domina céus e terra. E aqui nós temos, começamos, né, a sessão aí de várias sentenças contra, desde ontem no caso, né,
Desde o capítulo 13, vem aí vários capítulos que falam relacionados às sentenças dadas às várias nações. E aqui nós temos a vez da sentença de Moabe. Moabe é descendente de Ló, né? Naquele estranho, enigmático acontecimento ali, onde as filhas de Ló tiveram relação sexual com ele, né? E aí então os Moabitas. Geraram os Moabitas e também os Amonitas, né? Então os Moabitas são descendentes de Ló e das suas filhas que acabaram praticando o ato de incesto lá no livro de Gênesis. Então esses são descendentes. O Moab é que os Moabitas, eles são soberbos, né? Altivez, todo-poderoso, assim como os Edomitas também, que são os descendentes de Esaú. E aí vem a sentença para eles. E aí quando vem a sentença, se diz aqui no versículo 2 que eles todos rasparão a cabeça e a barba, né, como sinal de lamento. Observe que lembra que o cabelo aí tinha um significado muito grande na cultura, né? E para chegar a esse ponto, é sinal muito forte de um grande lamento. Então fala assim, ó, vocês raparão, versículo 2, a cabeça e a barba como sinal de lamento, né? E aí então eles chorarão o amargo peso do pecado. É sempre assim, o pecado vai resultar em dor, é certo, vai chegar a conta, no tempo certo vai chegar. Pode ser que na ótica humana demore um pouco mais, ou venha mais rápido, não importa. Chega. E chega bonito, né? Chega bonito, não, chega feio, né? Chega complicado. Versículo 8. Porque o pranto rodeia os limites de Moabe, né? O seu lamento vai vir pesado, como espalhado em todas a sua região, versículo 8. Versículo 9. Quem não morrer pela desgraça, né, da dor que vai vir sobre eles, os restantes vão ser comidos por leões, lá no versículo 9. Né? Eles vão mandar leões contra eles. É muito comum na Bíblia Deus usar leões para trazer o seu juízo. Jesus, inclusive, é o leão da tribo de Judá. Ele veio trazer o juízo à terra, veio trazer a espada que mata e a espada que protege. A escolha é da pessoa e nós já pregamos sobre isso. Capítulo 16, continua aí então as narrativas sobre a sentença de Moabe. Eles desesperados, né? Eles acabam, no versículo 2, pedindo ajudar. A sentença diz que eles irão pedir ajudar, pedindo conselho, versículo 3. Né? E aí, depois eles vão ouvir nessa sentença de Isaías que depois que eles forem destruídos, depois que eles passarem por aquela situação todinha, Deus vai levantar alguém, versículo 5, então um trono se firmará em benignidade e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ver claramente aqui uma alusão ao Messias, alguém que teria, pelo menos em tese, seria levantado naquela época e posteriormente em uma segunda parte dessa profecia diz respeito ao Messias. Como eu já disse, há teólogos que até defendem que muito do que foi dito aqui, lá no Velho Testamento, eles ouviram lá, mas não tinha muito sentido para eles. E que muito do que foi dito nem há registro que tenha acontecido naquela época. Ou seja, mostrando que há muito do que
foi falado lá só dizia respeito à nossa época futura, que era a vinda do Messias, e que eles mesmos não compreenderam, eles tiveram alguma perspectiva sem compreender e não aconteceu. Outros vai dizer que aconteceu sim a profecia lá, mas a mesma profecia que era dada para acontecer lá também servia para acontecer no futuro, ou seja, tinha um sentido duplo. E aqui claramente há uma alusão futura à, 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 à vinda de um Messias. Aí no versículo 6, o povo de Judá, fala, uma coisa curiosa, o povo de Judá fala para o povo de Moabita: temos ouvido da soberba de Moabe, soberba em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, a sua jactância é vã. Olha quem está falando. O Judá está falando isso. Tinha que falar isso olhando para um espelho, né? Porque isso que ele está falando de Moabe é a realidade deles. Porque quando Jeremias pregou para eles, eles acharam um absurdo. Mandaram pregar Jeremias, prender Jeremias. Porque Judá era uma potência muito rica, potência bélica, potência financeira, eram os Estados Unidos. Eles se sentiam os Estados Unidos da América. Então o que eles estão falando aqui no versículo 6 se aplica a eles mesmo. Aí versículo 7, né? Portanto, o Ivará Moabe, cada um por Moabe. Gemereis profundamente, abatido pelas pastas de uvas de Kir Arezete. Acho que é assim que se lê. Arezete, eu acho que é assim que se lê. Aqui na Bíblia da linguagem de hoje, na versão aqui da Bíblia Plenitude, não dá para entender muito bem não. Mas na versão na Bíblia da linguagem de hoje está dizendo que eles ofereciam ídolos. Oferecia oferenda a ídolos. Então, é um povo, assim como os outros, afundado em pecado e não deixou de receber a sentença. E assim vai acontecer com todo mundo. Seja no coletivo, seja no individual. Tem pecado, tem sentença. Né? Quer se livrar da sentença? Arrependa-se. Vá para o joelho. Porque um coração contrito não desprezará Deus. Ok? Olha aqui o versículo 12 confirmando. Vê-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. Orar ao quem? Ao Deus pagão. Então, viram tudo os acontecimentos de Deus. Viram a grandeza da revelação de Deus e não se aproximaram dessa grandeza, preferiram se aproximar de quem não tinha grandeza, de quem não tem vida. E para finalizar, versículo 14. Agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiro, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Vai sobrar um remanescente, mas esse remanescente aí é muito pouco. Interessante, né? 3 anos. No caso da sentença contra Nínive, os ninivitas, foram 40 dias. Em 40 dias a terra será destruída. Aí o povo ficou apavorado e se arrependeu. Se arrependeu verdadeiramente, mas depois, infelizmente, voltou a fazer a mesma coisa. É isso. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui, Pastor Renê. Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.